Boa noite a todas e a todos. Estamos começando mais uma aula de espanhol aqui do Desafio Pré-Universitário Popular. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Lucas, professor de língua espanhola. Queria lembrar vocês, antes de começar a aula, que as aulas de língua estrangeira ocorrem ao mesmo horário, portanto, agora está ocorrendo aqui comigo a aula de espanhol e também ao vivo aqui no Facebook e no YouTube, a aula de inglês com o professor Bruno, tá? Bom, essa é a nossa segunda aula. Na semana passada, nós tivemos a nossa primeira aula aqui. Eu falei sobre as provas de espanhol do Enem e do PAV. Eu vou retomar rapidamente e depois já vou dar seguimento à nossa aula de hoje, tá bom? Falei para você semana passada que a prova de espanhol do Enem é composta por 5 questões. Essas 5 questões estarão dentro da prova de linguagens, códigos e suas tecnologias. E o Enem tem um foco, então, na leitura e na interpretação de textos, certo? Essa leitura e interpretação, vocês vão encontrar diversos gêneros textuais que, ao longo das nossas aulas, nós vamos trabalhando aqui. Vou trazendo para vocês algumas dicas de como interpretar esses textos e especificidade de cada gênero, tá bom? Na prova do PAV, que é o vestibular da UFPEL, falei para vocês que vocês têm apenas 3 questões por etapa, né? O PAV também segue a mesma ideia do Enem, com um foco na leitura e na interpretação de diversos gêneros textuais. Porém, no PAV, vocês vão encontrar também questões específicas sobre gramática, questões gramaticais, ok? Isso também eu vou abordar aqui com vocês nas nossas próximas aulas algumas questões gramaticais que vão ajudar vocês tanto na resolução das provas da prova do Enem e do PAV, na hora da leitura da interpretação de textos, e também no PAV vocês vão ter essas questões especificamente de gramática. Por isso, vou trazer alguns tópicos gramaticais nas nossas próximas aulas. Hoje, o que nós teremos? Algumas técnicas para vocês aprimorarem a leitura e a interpretação de vocês, seja no Enem, seja no PAV, tá bom? Eu espero que estejam todos me ouvindo. Gente, me avisem nos comentários, por favor, se estiver tudo ok, tá? Qualquer coisa, avisem que aí... Dúvidas também podem mandar no chat, que aí eu já vou respondendo vocês aqui, ok? Tá bom, vamos iniciar a nossa aula propriamente dita de hoje. E aí eu queria iniciar perguntando para vocês o que vocês leram nas últimas 24 horas, tá? Pensem, reflitam sobre isso. O que vocês leram nas últimas 24 horas? Essa leitura pode ser mensagem de WhatsApp, pode ser postagem no Facebook, pode ser rótulo de embalagem de comida, pode ser livro que vocês leram simplesmente por prazer de estar lendo, enfim, tudo que é leitura. O que vocês leram? Pensem aí, tá? Bom, gente, então, com isso, vocês entendem que a leitura, ela está presente nas nossas vidas em praticamente todos os momentos, certo? Em qualquer lugar que vocês forem, vão encontrar alguma coisa escrita, seja no celular, seja... Enfim. Tá, ela está presente nas nossas vidas em todos os momentos, certo? Para vocês que vão realizar vestibular, Enem ou PAV, enfim, a leitura ela é muito importante porque, inclusive, na parte da prova de matemática, por exemplo. Porque se vocês não sabem ler e interpretar o que a questão está perguntando para vocês, não adianta nada saber lá fórmulas matemáticas, aquela coisa toda, tá? Mas, professor, o que isso tem a ver com com a aula de espanhol, com a prova de espanhol? Tem tudo a ver. Por quê? Já vou explicar para vocês. Na parte de língua estrangeira, vocês vão ter um duplo desafio. Por que vocês vão ter um duplo desafio? Porque vocês terão de ler e interpretar textos
em outra língua, que não é a língua materna de vocês. Vocês vão ter que ler e interpretar textos na língua estrangeira, na língua espanhola, que é a que vocês escolheram. Eu esqueci de passar os slides. Olha o professor que não está acostumado com as tecnologias, tá? Desculpem. Tá. Retomando, me perdi um pouquinho. Na parte de língua estrangeira, vocês terão de ler e interpretar textos em outra língua, que não é a língua materna de vocês, portanto, torna-se um desafio ainda maior, ok? Além disso, gente, ler em outra língua acontece de forma paralela à aquisição dessa língua, tá? O que implica um nível um pouco maior de dificuldade, de concentração, enfim. Ou seja, aprender a ler na língua estrangeira ocorre de forma paralela com a aquisição dessa língua que vocês estão aprendendo, tá? Para isso, para que esse processo seja mais fácil para vocês, é importante que o leitor, que o aluno, desenvolva algumas técnicas, gente. O que é isso? O que são essas técnicas? As técnicas são algumas maneiras que o leitor pode usar a favor dele para obter do texto a informação que ele está procurando, que ele precisa, tá? Em relação à leitura em língua estrangeira, nós temos duas técnicas. Uma que chama-se skinning e outra que se chama scanning, tá? E é com elas que nós vamos trabalhar hoje aqui, tá? Retomando, aprender a ler em outra língua acontece de forma paralela com a aquisição dessa língua. Então, para isso, nós vamos desenvolver algumas técnicas que vão auxiliar vocês na leitura lá na prova do Enem e na prova do PAV, ok? Hoje nós veremos duas técnicas, skinning e skimming, tá? Deixa eu passar aqui. Vamos começar com skinning. Espera aí, deixa eu ver se está tudo ok com o meu slide. Certo, vamos começar com scanning, ok? O que é essa técnica, gente? Pensem lá numa impressora. Quando vocês colocam uma folha na impressora e a impressora vai escanear a folha que vocês colocaram lá, certo? Portanto, essa técnica baseia-se no seguinte: numa leitura rápida para obter uma informação específica do texto, gente. Uma informação específica, né, no caso do texto. Para isso, o que vocês vão fazer? Vocês vão correr os olhos pelo texto até localizar essa informação específica desejada, tá? Como que eu vou fazer isso? Primeiro, o leitor lê o que a questão está perguntando e identifica a palavra-chave dessa questão, tá? Sabendo a palavra-chave da questão, a gente vai para o texto e realiza uma leitura rápida para achar esse ponto específico, esse item, a palavra-chave, que é o que nós estamos buscando, tá? Para isso, não precisa ser realizada uma leitura muito detalhada do texto, ok? Por quê? Se nós temos pouco tempo para realizar essa questão, por exemplo, a gente usa essa técnica e realiza esse scan, como eu falei para vocês, da impressora, e aí nós fazemos essa leitura focada na procura dessa informação que a gente precisa, tá? Portanto, retomando, uma leitura rápida, a gente vê a questão e essa leitura que a gente vai fazer não vai ser muito detalhada, vai ser mais simples para encontrar essa informação que a gente está buscando. Portanto, o que a gente faz? A gente primeiro lê a questão, a gente vê o que a questão está pedindo. A gente identifica a palavra-chave da questão. O que a prova está perguntando? Qual é a palavra-chave dessa questão, tá? E aí a gente vai para o texto para buscar a resposta dessa questão. Dúvidas, me escrevam, por favor, coloquem aí nos comentários, que aí eu já vou esclarecendo vocês. Agora eu vou trazer uma prática, duas na verdade,
que aí eu acredito que vai ficar mais claro para vocês essa técnica skinning que eu acabei de explicar para vocês, certo? Deixa eu passar aqui. Então, gente, vamos a praticar. Aqui com meu slide, espero que sim. Bom, gente, trago para vocês aqui uma questão do Enem de 2013, questão de número 94. Vamos praticar agora, então. Vamos aplicar a técnica que eu acabei de explicar para vocês. O que, que a gente vai fazer? A gente vai ler a questão, vamos identificar a palavra-chave e vamos para o texto buscar a resposta para essa questão, ok? Portanto, o que a questão está dizendo ali? A charge faz uma crítica. Ou seja, já sabemos que é uma charge e já identificamos que a palavra-chave dessa questão é crítica, tá? A charge está fazendo uma crítica. Ok? Palavra-chave da questão, crítica. Agora, nós vamos para o texto para buscar o que a questão está perguntando. Coloquei ali para vocês nas dicas, gente. Analise palavras que você conhece no espanhol. E a outra dica é: observe as palavras semelhantes às do português, tá? Então, vamos para a charge. Prestem atenção nas palavras que são iguais à do português ou muito semelhantes. Palavras que saltam aos olhos assim, logo no início, quando a gente olha para aquela charge. Cansa, vida, coisas e preço, ok? Ou seja, cansa, temos em português o verbo também, cansar. Vida, nós relacionamos com vivência, com sociedade, com pessoas. Preço, temos preço de coisas, de alguma coisa, né? Preço, valor de alguma coisa. E aí, o que nós temos nas alternativas? A charge faz uma crítica. Letra A. Desvalorização que as pessoas sofrem no mundo atual. Letra B. Ao valor exagerado que se dá às coisas nos dias de hoje. Letra C. Há uma sociedade em que tudo tem um preço. Letra D. Ao preço elevado dos produtos comercializados. E a letra E. Ao individualismo na sociedade contemporânea. Gente, temos uma charge ali que está falando sobre cansar, vida, sobre coisas e sobre preço. Vida, vivências, pessoa, sociedade, preço, valor de coisas. Então, estamos buscando a alternativa que fala sobre sociedade, pessoas, né? No caso, pessoa, sociedade, e valor e preço de coisas, tá? Na alternativa de letra A, nós temos, fala somente sobre pessoas, mas não é isso que a gente está buscando, né? A gente está buscando a alternativa que fala sobre pessoas e sobre valor, né? Valor de alguma coisa. Na letra B, nós temos somente valor de coisas. Tá, mas aí é onde ficam as pessoas? Nós estamos procurando a alternativa que fala sobre pessoas e sobre valor, tá? Lá embaixo, na letra E, fala sobre individualismo da sociedade contemporânea. Tá, e aí onde é que fica o preço, o valor? Já que nós estamos buscando isso. Na letra D, fala sobre produtos. E onde é que ficam as pessoas? Também não tem pessoas, né? Nos resta a alternativa letra C. Há uma sociedade em que tudo tem um preço, certo? Lembrem que estávamos buscando a prova está dizendo que a charge está fazendo uma crítica. E nós buscamos na charge, e a charge está dizendo, está falando sobre coisas, sobre pessoas, sobre valor e sobre preço. Portanto, nós chegamos à alternativa letra C, ok? Dúvidas? Escrevam para mim aí. Marquei aqui a resposta certa, no caso a letra C, ok? Trago agora mais uma prática para tentar esclarecer essa técnica
que eu expliquei para vocês. Espero que tenha ficado tudo claro até então, nessa questão 94, ok? Vou passar para a questão de número 93, também do Enem 2013, ok? De novo, relembrando a técnica, gente. A scanning que a gente... eu confundo as duas técnicas, desculpem. Scanning, tá? O que a gente faz? A gente lê a questão, a gente identifica a palavra-chave e aí a gente vai para o texto buscando a resposta da questão. Nessa técnica, o leitor sabe o que ele está buscando. Portanto, ele vai para o texto para achar essa resposta, justamente a resposta da questão, tá? Aqui na questão de número 93 do Enem de 2013. O que está dizendo, gente? Enunciado está dizendo assim, ó, Duerme Negrito é uma cantiga de ninar da cultura popular hispânica, cuja letra problematiza uma questão social ao. Ou seja, gente, a palavra-chave dessa questão é problematiza, ok? A prova já está te dizendo que a questão está problematizando, tá? Já identificamos a palavra-chave. Vamos ver o que diz as alternativas. Letra A. Destacar o orgulho da mulher como provedora do lar. Letra B. Evidenciar a ausência afetiva da mãe na criação do filho. Letra C. Retratar a precariedade das relações de trabalho no campo. Letra D. Ressaltar a inserção da mulher no mercado de trabalho rural. E a letra E. Exaltar liricamente a voz materna na formação cidadã do filho. Tá. Achar a cantiga está problematizando. Já sabemos isso, ok? De novo, as dicas. Analisem as palavras que vocês conhecem no espanhol. E também prestem atenção e observem as palavras que são semelhantes às palavras da língua portuguesa, ok? Vamos para a cantiga, vamos para o texto. Ali, na segunda linha, o que está escrito? Tu mamá está en el campo, ok? Lá no final do texto, penúltima linha, trabajando e no le pagan, ok? Gente, estamos falando de campo, de mãe, de trabalho, e essa mãe trabalha e não pagam ela, ok? Então, a gente já descarta de cara a alternativa letra A e a alternativa letra E, ok? Porque se é uma mulher, uma mãe, que trabalha no campo e que não pagam ela não recebe pelo trabalho, a letra A está dizendo do orgulho da mulher provedora do lar. Não, né? Que orgulho é esse? Se ela está trabalhando e ela não é reconhecida por isso, ela não ganha por esse trabalho. E na letra E, está falando sobre a voz materna na formação do filho. Também não, né? A gente está falando de campo, de mãe, de trabalho, e ela não recebe por esse trabalho, tá? Então, letra A e a letra E a gente já descartou, ok? Nos resta B, C e D. O que diz a letra B? Evidenciar a ausência afetiva da mãe na criação do filho. E aí? Fala sobre campo? Não, né? Fala sobre trabalho? Também não, né? Criação do filho, muito menos, ok? Na letra D, o que está escrito? Ressaltar a inserção da mulher no mercado de trabalho. Mas essa mulher está trabalhando e não pagam ela, né? E na questão está dito, a letra da cantiga problematiza uma questão social. Então, nos resta a letra C, retratar a precariedade das relações de trabalho no campo, certo? Se nós temos uma mulher, essa mulher é mãe, ela trabalha e ela não recebe por isso, está problematizando essa questão da precariedade das relações de trabalho no campo, certo? Tudo ok? Me escrevam aí, gente. Qualquer dúvida, por favor, escrevam. Bom, já falamos sobre a primeira técnica, ok? Agora, vamos passar para a técnica que chama-se skimming, que também vocês podem aplicar lá
na hora da realização do vestibular, tanto do Enem como do PAV. Já praticamos? Vamos, deixa eu passar aqui. Coloquei ali a resposta certa. Vamos para a técnica de skimming, ok? No que se baseia essa técnica, gente? É um pouquinho diferente da outra que nós trabalhamos anteriormente. A técnica de skimming baseia-se numa leitura rápida do texto para obter uma ideia central, gente, uma ideia geral. Ou seja, para isso, a gente observa o texto somente para detectar o assunto geral dele, certo? Sem se preocupar com detalhes, sem nada, ok? Somente para ter uma ideia geral do texto. Para isso, a gente presta atenção no texto, no título do texto, no subtítulo e nas informações não verbais. O que, que é isso? O que, que são as informações não verbais? São as coisas que não estão escritas, mas estão ali, como, por exemplo, uma imagem. A gente também presta atenção no layout do texto, tá bom? Também prestamos atenção nas primeiras e nas últimas linhas de cada parágrafo, tá bom? Com isso, é possível identificar uma leitura geral do texto, ok? Então, vamos observar imagens, título, subtítulo, autor, o layout, a fonte, da onde saiu esse texto. Tudo isso, todos esses tópicos que eu listei aqui para vocês, eles vão nos dar uma ideia geral. Todos esses elementos vão nos dar uma ideia geral desse texto que nós estamos lendo, ok? Lembrando, não é uma leitura detalhada, é uma leitura somente para ter uma ideia geral do texto, tá? Diferenças dessas duas técnicas que eu trouxe aqui. Na primeira skinning que eu apresentei para vocês, o leitor sabe o que ele está procurando. Lembram que primeiro a gente viu a questão, depois a gente foi para o texto procurando o que a questão estava nos pedindo. Nessa outra técnica, a segunda skimming que eu apresentei agora para vocês, a gente vai ler somente para ter uma ideia geral desse texto, ok? Agora, na hora da prática, eu acredito que fique mais claro. Então, retomando, na primeira, na scanning, nós sabemos o que estamos procurando, e aí a gente vai para o texto sabendo já o que a gente está procurando, e tentamos encontrar essa informação, que é o que a questão está nos pedindo. Agora, nessa técnica de skimming, a gente só vai ler para ter uma ideia geral do texto, tá bom? A partir daqueles elementos que eu citei. Imagens, título, subtítulo, o autor, quem é esse autor? O layout do texto em geral, a fonte, da onde saiu esse texto, gente? Da onde saiu? O que está me dizendo? O que isso pode dizer para mim em relação ao texto, tá? Agora, eu vou passar para vocês uma prática que eu acredito que fique mais clara essa técnica que eu apresentei. Gente, trago aqui a questão de número 5 do Enem de 2018. Vamos aplicar a técnica que eu acabei de falar para vocês. O que diz no título desse texto? Macho 15, certo? Não temos um subtítulo, temos somente um título. Na primeira linha do texto, o que está escrito? Que mañana no sea outro nombre de hoy. O que é isso, gente? 15 de maio, uma data, né? Que amanhã não seja outro nome para hoje. Ou seja, gente, tá falando sobre uma causa urgente que tem que ser feita hoje, né? Não pode ser deixada para amanhã. Tem que ser hoje, ok? Não pode ser deixada para depois, para amanhã. O que diz lá na última linha? Se não nos deixam sonhar,
no los dejaremos dormir, ok? Vamos agora ver o que a questão está perguntando. Ao elencar algumas frases proferidas durante protestos na Espanha, o enunciador transcreve de forma direta as reivindicações dos manifestantes para. Bom, já sabemos que está falando de protestos. Já sabemos também que é na Espanha. Observem as dicas que eu coloquei ali. Atenção nos detalhes. Contexto, fonte e autor, ok? Já sabemos o contexto. Na Espanha estão ocorrendo protestos. E no início do texto, o autor fala sobre uma causa urgente, que não pode ser deixada para amanhã, tá? Quem é esse autor, gente? Isso diz muito sobre o texto. O autor, ali nas letrinhas bem pequenininhas embaixo, a gente consegue observar, é o Eduardo Galeano. Nós já conhecemos ele, a aula passada falei sobre ele, tá? Trouxe uma questão que abordava, que trazia um texto do livro Las Penas Abiertas de América Latina. Hoje, essa questão está trazendo um trecho do livro Los Hijos de los Días, tá? Então, sabemos o contexto, sabemos da onde saiu. O contexto é Espanha, protestos. Da onde saiu esse texto que está aí? Do livro do Eduardo Galeano, Los Hijos de los Días. Quem é o autor? O Eduardo Galeano, que nós já conhecemos, ok? O que tem nas alternativas? Vou repetir de novo a questão. Ao elencar algumas frases proferidas durante protestos na Espanha, o enunciador transcreve de forma direta as reivindicações dos manifestantes para, e aí, provocá-los de forma velada, dar voz ao movimento popular. Letra C, fomentar o engajamento do leitor. Letra D, favorecer diálogo entre governo e sociedade. E letra E, instaurar dúvidas sobre a legitimidade da causa. Gente, outra coisa que eu esqueci de falar. Sabemos que esse trecho do texto que está aí, ele é do gênero literário, né? Portanto, tem a opinião do autor, falando sobre um fato da realidade. No caso, sobre protestos na Espanha que ocorreram no dia 15 de maio. O que está dito aí? Na questão, fala que o autor transcreve frases ditas pelos manifestantes, ou seja, existe uma ideia de empatia, porque ele está divulgando essas ideias, ele está colocando no texto dele as ideias dos manifestantes, ok? Já com isso, é possível descartar a alternativa letra E e a alternativa letra A. Porque se ele está se solidarizando com a causa, ele não quer provocá-los de forma velada, certo? E nem a letra E, ele não quer instaurar dúvidas sobre a legitimidade da causa, justamente porque ele está se solidarizando com essa causa, né? Ele está divulgando essas ideias desses manifestantes, porque ele está colocando ali no texto, ele está divulgando. Portanto, há uma ideia de empatia, tá? Então, o autor se solidariza com isso, ele abraça a causa e ele dá voz aos jovens manifestantes que estão lá na manifestação no dia 15 de maio. Então, nos resta a letra B, letra C e letra D. Na letra D, favorecer diálogo entre governo e sociedade. Ele não está reivindicando, ele não está falando sobre diálogo entre governo e sociedade, né? Na letra C, fomentar o engajamento ao leitor. Onde é que ficam os manifestantes que ele está se solidarizando? Que o Eduardo Galeano está se solidarizando. Não tem nada a ver com o leitor, né? Ele tem empatia pela causa, lá pelos manifestantes que estão protestando. Então, nos resta a alternativa letra B, que é, no caso, dar a voz ao movimento popular, certo? Dúvidas, gente? Escrevam para mim. Então, gente, a aula de hoje vimos
duas técnicas de leitura que podem ajudar vocês na hora do vestibular lá. A primeira que é scanning, que vocês vão ler a questão e vocês vão ir para o texto, justamente buscando isso que vocês estão procurando. O leitor sabe, na primeira técnica que eu apresentei, no scanning, o leitor sabe o que ele está procurando, né? Então, ele já leu a questão e ele vai para o texto sabendo o que ele está procurando. Ele vai procurar a resposta dessa questão. Nessa segunda técnica que eu apresentei para vocês, de skimming, nós temos uma leitura rápida para obter uma ideia geral, uma ideia central do texto, né? Ou seja, a gente vai observar o texto só para ter uma ideia geral, prestando atenção naqueles elementos que eu citei. Nas imagens, no caso dessa questão aqui do Eduardo Galeano, nós não tínhamos imagens. Mas, em outras questões com imagem, geralmente a imagem diz muito sobre o que está sendo dito, né? Ou pode ser um resumo, no caso, sobre o que tá dito no texto, tá? Então, no skimming, prestamos atenção nas imagens, no título e subtítulo, no autor, porque a ideologia do autor diz muito sobre ele e sobre o que ele está escrevendo. Prestamos atenção no layout do texto em geral. Prestamos atenção também na fonte, da onde saiu esse texto, ok? A partir disso, a gente tem uma ideia geral. A partir desses elementos, a gente tem uma ideia geral do texto. E aí é possível responder as questões, ok? Professor, mas eu estou aprendendo espanhol, eu tenho que sempre fazer a leitura com alguma dessas técnicas? Não, pode fazer uma leitura completa, ler e reler o texto, porque se vocês estão aprendendo, vocês estão adquirindo uma língua estrangeira, vocês sabem que no início, principalmente, existe um alto grau de dificuldade. Essas técnicas são válidas para aplicação no Enem, no PAV, ou, por exemplo, quando vocês estão lendo uma notícia, vocês dão uma olhada no título e nas primeiras linhas, vocês já sabem do que a notícia está falando, e aí vocês escolhem se querem continuar lendo sobre isso ou não, né? A gente faz muito isso na internet, a gente está no Facebook, está no Twitter, a gente começa lendo alguma coisa, a gente pratica o skimming sem saber. A gente começa lendo uma postagem lá no Facebook, e aí tá falando sobre algum assunto que a gente não quer, a gente passa reto, né, gente? A gente não lê. Ou seja, lendo o título, lendo o início do texto, ou pode ser também o final, a gente consegue ter uma ideia do que está sendo falado, certo? De novo, essas técnicas, tanto scanning quanto skimming, elas podem ajudar vocês na hora do Enem e do PAV, por isso que eu apresentei elas aqui para vocês nessa aula de hoje. Ah, professor, mas eu não quero praticar skinning nem skimming. Ok, pode fazer uma leitura completa, pode ler e reler o texto. Façam da maneira como vocês acharem melhor, como vocês preferirem, ok? Das técnicas, era isso que eu tinha para falar para vocês. Eu anotei as coisas que eu tinha que falar, alguns recados, mas eu já não sei onde está, já me perdi todo. Gente, eu acho que por hoje era isso. Deixa eu ver, cadê meu slide? Por hoje era isso. Vou encerrar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês pratiquem essas técnicas e que elas sejam úteis para vocês lá na hora do PAV ou na hora de fazer um exercício, um simulado, ok? Dúvidas, me mandem aqui pelos comentários, ou, gente, dúvidas gerais em relação à prova de linguagens, em relação à prova de língua espanhola. Não quer mandar aqui no chat, no Facebook, para todo mundo ver? Me manda por e-mail professor, estou em dúvida sobre tal coisa, me escreve lá para mim que eu respondo de boa. Dúvidas gerais sobre a prova de linguagens também escrevam, que eu posso ajudar vocês. Professor, estou estudando espanhol, quero me aprofundar mais, quero saber mais sobre a língua, o que eu faço? Eu indico, gente, façam tal curso, tem curso gratuito aí, tá cheio de curso gratuito de língua espanhola. Aí na internet,
Vamos aproveitar para estudar, estudem para o Enem. O Enem foi adiado, finalmente, né? A princípio por 30 dias, talvez 60, até então não sabemos, mas ganhamos um tempo a mais para os nossos estudos, né? Eu e os professores, todos aqui do projeto, estamos aqui para ajudá-los. As aulas estarão acontecendo aqui no Facebook. Além das aulas, os professores estão disponibilizando os e-mails para mandar, o pessoal da redação para mandar a redação, as outras áreas para mandarem dúvidas. Então, gente, aproveitem esse espaço que nós temos aqui. Mandem, falem comigo. Ah, professor, estou com dúvida sobre tal coisa. Escreve para mim lá, manda por e-mail que eu respondo, dou dicas. Material também, tem um monte de material que posso disponibilizar para quem quer aprender mais. Por hoje era isso. Semana que vem estarei aqui novamente com mais uma aula de espanhol. Agradeço a presença de todas, de todos. Espero que vocês tenham gostado. Uma boa noite a todos e a todas. Se cuidem, fiquem em casa. Obrigado. Tchau.